Muita paz, irmã Sevaldina. Pronto, isso. Enquanto aguardamos alguns irmãos entrar, vamos ouvir um louvor. Senhor, eu não vou parar de te seguir, mesmo que Doutora Sevaldina, se o áudio estiver a se ouvir perfeitamente, faça um breve comentário aqui abaixo. Também aproveita a partilhar a live para que mais pessoas sejam alcançadas, aliás. Para os irmãos que estão a entrar neste exato momento, agradeceria que escrevessem nos comentários se o som está perfeito. E também agradeceria que marcassem vossos amigos, agradeceria que partilhassem a live para que mais pessoas sejam alcançadas. Para os irmãos que estão a entrar, agradeceria que escrevessem um comentário para que eu saiba que os irmãos estão a me ouvir perfeitamente. Só depois de ver o comentário dos irmãos é que podemos começar com a nossa abordagem. Perfeito, irmã Sevaldina, sim, o áudio está audível. Que bom. Por isso, quando os problemas tentarem me abater, o meu espírito terá companhia. Eu vou parar, porque sempre me amaste, Bom, queridos irmãos, muita paz. Na live de hoje eu gostaria de partilhar com os irmãos o seguinte tema: as duas orações, baseado na parábola do fariseu e publicano. Gostaria de partilhar com os irmãos a respeito desse assunto, a respeito desta parábola, pois julgo eu que esta parábola tem muito a nos ensinar a respeito da oração, a respeito de qual deve ser a nossa atitude diante de Deus. Então, hoje vamos procurar refletir um pouco nessa parábola, que é muito conhecida, né, por parte de todos amigos. Hoje, para minha irmã que entrou agora, irmã Teresa, muita paz. Hoje desejo falar acerca das duas orações, baseado na parábola do fariseu e publicano. E eu farei a leitura do texto para começarmos com a nossa exposição. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Diz essa palavra do Senhor: para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça, deixa eu tirar a música. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes por semana,
dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: ó Deus, se benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Hoje desejo partilhar esse texto que é muito conhecido por parte de todos os irmãos, que é a parábola do fariseu e publicano. E muitas pessoas têm esta informação, já leram esta parábola, mas talvez nunca pararam para sentar, nunca pararam para analisar o que na verdade Jesus queria nos ensinar com esta parábola. Primeiro já ganhamos a compreensão, queridos irmãos, que esta parábola do fariseu e publicano foi uma parábola contada por Jesus durante o seu ministério terreno. E o significado desta parábola do fariseu e do publicano fala sobre qual deve ser a nossa atitude correta na oração. Então, neste estudo de hoje, eu vou apresentar aos irmãos o contexto dessa passagem, vamos trazer uma breve explicação e também vamos falar um pouquinho sobre o significado que essa mesma parábola traz e, por conseguinte, vamos apresentar algumas lições práticas para nós, porque o pregador ele só faz três coisas, né? Ler o texto, explicar o texto e aplicar, porque todos nós precisamos nos encontrar nesse texto. Primeiro, qual é o contexto dessa passagem? O evangelista Lucas, quando ele conta a respeito desta parábola, a partir dos primeiros versículos, isto é, a partir do versículo 9, ele vai lá nos informar que neste período, nesta época, existia certos indivíduos, existia certas pessoas, existia certos grupos que confiavam em si mesmo e desprezavam os outros. É claro que ele vem mencionar que existia assim um grupo de indivíduos que eles confiavam em si mesmo, tá tudo bem, e eles desprezavam os outros. Só que este grupo que ele aqui vem fazendo menção, isto é já a partir do versículo 9, é um grupo indefinido. Ele lá não vai lá definir, porque se os irmãos observarem, no primeiro versículo, no versículo 9, diz assim: para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros. Jesus contou ainda esta parábola. Então, Lucas vai lá nos mostrar que existia indivíduos nesta época que eles confiavam em si mesmo e que eles desprezavam os outros. Então, o grupo ali o grupo ali é indefinido. Mas quando lemos em outros textos sagrados, quando lemos o Novo Testamento, nós percebemos que muitas dessas atitudes de confiar a si mesmo e de desprezar os outros era uma das características típicas dos fariseus. Então é muito provável que a sua maioria desses que confiavam em si mesmo e que desprezavam os outros era constituído ou era boa parte de alguns dos fariseus. E nós, por exemplo, quando observamos como é que foi a trajetória dos fariseus, percebemos isso claramente. Muitas vezes os próprios fariseus, quando viram Jesus sentando com pessoas pecadoras, eles se escandalizavam. Quando viram Jesus comendo, eles se escandalizavam. É claro que eles se esqueceram que Jesus sentava com os pecadores ou comia com os pecadores, mas Jesus não pecava com os pecadores. Mas os fariseus, tão logo que observavam tais atitudes de Cristo, tão logo eles se escandalizavam. Então, fica muito evidente que boa parte desses indivíduos mencionados por Lucas aqui no versículo 9, que confiavam em si mesmo e que desprezavam os outros, eram mesmo alguns
fariseus. Nós isso percebemos, mas convém esclarecer que nem todos os fariseus agiam da mesma maneira. Há exceções, por exemplo, há exceções do fariseu Nicodemos e de José de Arimateia. Esses dois fariseus, pelo menos, eram fariseus diferentes com os demais. Então, nós não queremos aqui generalizar de que todos esses indivíduos que aqui Lucas vem fazendo menção é uma referência a todos os fariseus. Há ascensões nesse caso, né? Por exemplo, o próprio Nicodemos e o próprio José de Arimateia eram homens diferentes. Eram homens que agiam, tinham uma perspectiva, tinham um comportamento diferente com os demais. É isso que nós aqui precisamos compreender. E é curioso também, queridos irmãos, notar que esta parábola do fariseu e do publicano, ela vai lá suceder imediatamente na narrativa bíblica da parábola do juiz iníquo. E é claro que não é possível saber se de facto Jesus contou, né, essas duas parábolas, uma da outra. Pode ser que Jesus tenha pronunciado essas parábolas em ocasiões diferentes. Então, Lucas talvez é que fez questão de organizar desta maneira, né? Porque nós percebemos que antes da parábola do fariseu e publicano, primeiro vem a primeira parábola, que é a parábola do juiz iníquo. Então, nós temos que compreendermos isso. Então, seja como for, queridos irmãos, precisamos compreender que essas ambas parábolas, nesse caso do juiz iníquo e da parábola do fariseu e do publicano, elas estão relacionadas. Ou seja, elas se completam. Mas de que maneira que elas se relacionam? De que maneira que elas se completam? Nós temos que compreender isso. Primeiro, na parábola do juiz iníquo, Lucas vai lá procurar enfatizar a respeito da importância da perseverança na oração. Então, na parábola do juiz iníquo, o ponto focal, a mensagem de Lucas é nos levar, é nos incentivar, é nos estimular, né, a respeito da importância da perseverança na oração. Então, observam que, se na parábola do juiz iníquo a ênfase é a respeito da importância de nós perseverar na oração, na parábola do fariseu e publicano, Lucas então vai lá destacar a motivação e o comportamento correto ao orar. Então, nós temos que compreendermos esse detalhe. Então, o contexto desta parábola gira em torno de todas essas observações que eu fiz menção. Agora, entrando numa explicação, né, de uma forma muito mais aprofundada a respeito desta mesma parábola, nós vamos perceber alguma coisa curiosa. Nesta parábola do fariseu e do publicano, vamos perceber que a parábola ela é constituída de duas orações. Ela é constituída por dois homens e ela é constituída de dois resultados diferentes. Então é muito curioso, né? Duas orações, dois homens e dois resultados diferentes. E é claro que também nós já estamos cientes que ela é constituída de dois personagens, que é o fariseu e o publicano. Então é isso que nós precisamos aqui compreender. Agora, trazendo uma breve explicação, né, nós apresentamos o contexto dessa mesma passagem. Agora estamos a procurar explicar a mesma parábola, né? Fizemos menção de que a parábola é constituída de duas orações, é constituída de dois homens e é constituída de dois resultados diferentes. E as personagens dessas parábolas é o fariseu e o publicano. Agora, quando falamos dos fariseus, temos que compreender que os fariseus constituíam na época um partido religioso dos judeus, que era realmente conservador. E os seus integrantes, nesse caso desse grupo, desse partido religioso, eles se achavam cumpridores da lei e das tradições.
Então, em diversas ocasiões, Jesus confrontou, né, e repreendeu representantes desse grupo pela suas hipocrisia. E também percebemos que era muito comum, queridos irmãos, queridas irmãs, que esses fariseus fossem ao templo para ir orar. E eles demonstravam aquela fama, eles demonstravam que eram piedosos, eles se ostentavam, né, de serem homens de Deus. Isto para quê? Isso para exibir, né, para exibir aquilo que eles são, as suas condições religiosas. E eles faziam isso em lugares públicos. Então, quando falamos sobre os fariseus, precisamos perceber que esse é um partido religioso. Então, nesse mesmo partido religioso, nesse grupo religioso, muitos dos judeus faziam parte. Então, quer dizer que os fariseus, maioritariamente, eram judeus. Mas é claro que nem todos os judeus eram fariseus. Existiam pessoas que eram judeus, mas não faziam parte desse grupo religioso. É isso que nós precisamos aqui compreender. Se possível, depois preciso daquela ficha da arca. Aquela, para me facilitar, acho que tem pouca carga. Não, o meu telefone. Então nós precisamos compreender a respeito dos fariseus dentro desses moldes. Agora, quando falamos dos publicanos, precisamos perceber que os publicanos, queridos irmãos, formavam um grupo profissional da época de Jesus, que eram empregados, nesse caso, dos romanos. E esses publicanos, eles exerciam a função de cobrar imposto e as taxas alfândegas na época. E os publicanos, queridos irmãos, eles eram desprezados pelos demais judeus, especialmente pelos fariseus. Pelos fariseus. E o motivo deles serem desprezados, o motivo deles serem vistos de uma forma muito negativa, é por conta de quê? É porque eles eram considerados como traidores e corruptos. Então, quando nós ouvimos a respeito de publicano, precisamos perceber que eram certos judeus que até então eram empregados dos romanos. E esses judeus, por sua vez, eles exerciam a função de cobrar imposto e as taxas alfândegas. E alguns judeus, principalmente alguns fariseus, eles consideravam os publicanos como traidores e corruptos, porque eles viam, não, como é que esses publicanos que são judeus estão a trabalhar mais em prol do povo romano, povos esses que nos escraviza, povos esses que estão acima, né, procuram governar sobre nós. Como é que esses nossos irmãos vão trabalhar a favor deles para nos cobrar mais a nós essa questão de imposto, coisas do gênero? Então, alguns judeus, alguns fariseus consideravam que os publicanos eram traidores. E é claro, diferentemente dos fariseus, por exemplo, os publicanos, eles não andavam pelas sinagogas. Quando eles desejavam, por exemplo, orar, estou a me referir os publicanos, quando eles desejavam orar, eles procuravam uma área externa do templo, a qual eles tinham acesso por serem judeus. Então, esses publicanos, eles não andavam pelas sinagogas, diferente que os fariseus, que tinham essa legalidade. Eles, né, por serem judeus também, eles tinham esse direito, né? Eles tinham acesso a um lugar na área externa, nesse caso, do templo, onde eles iam algumas vezes para orar. Então, foi exatamente isto que o publicano na parábola o fez. Então, nós precisamos aqui compreendermos essas duas nomenclaturas, né? Os fariseus e os publicanos. Então, temos que compreendermos essas duas coisas, porque existem pessoas que não compreendem isso. Então, às vezes, quando eles perguntam o que são os publicanos, ficam ali com aquelas dúvidas, com essa do então, tendo essa percepção, agora vamos procurar vamos procurar desmistificar as duas orações, para que a gente compreenda melhor o assunto. Então,
Vamos começar com a oração do fariseu. Observam que o fariseu e o publicano, eles estavam no templo, no mesmo período, né? E com o mesmo objetivo. Qual era o objetivo dos indivíduos? Orar. O fariseu muito provavelmente procurou um lugar de destaque, porque isso já era muito comum, isso era característica de muitos fariseus. Ele procurou provavelmente um lugar de destaque, né? Talvez o mais próximo possível do santuário, né? Do santuário real, no templo. E no templo fariseu, ele orou em pé, ele esteve em pé, olhando para os céus. Aparentemente, ele ia olhar para os céus, é como se fosse que ele está a orar para Deus. E ele foi claro ao dizer, né? Quer dizer, está em pé, está a olhar para Deus, que provavelmente estava a orar para Deus, mas só que Jesus, ele é muito claro, ele é muito duro, ele é muito severo ao dizer que ele dirigia uma oração de si mesmo. Isso vocês observam no versículo 11. Jesus mostra que ele orava para si mesmo. Ele fazia, a sua oração não era dirigida a Deus, mas era dirigida a ele mesmo. Em outras palavras, que eu estou a tentar procurar explicar aos irmãos, é que o fariseu, quando ele estava de pé, quando ele estava olhando para o céu, ele estava falando de si mesmo. Ele estava a apresentar os seus elogios, ou seja, além dele orar para si mesmo, os seus elogios eram dirigidos ao próprio ego. E em sua oração, se os irmãos, se as irmãs constatarem bem, em momento algum, este fariseu confessou os seus pecados. Em momento algum, este fariseu mostrou arrependimento. Então vejam que é muito curioso, queridos irmãos, que o fariseu só chega em oração, mas em momento algum, este fariseu fez questão de confessar os seus pecados ou então mostrar um arrependimento. Então já fica evidente, fica claro que este homem, este fariseu, as suas orações não estavam sendo dirigidas para Deus. Porque se alguém se chega diante de Deus em oração e ele não confessa o seu pecado, ele não se arrepende, a grande questão é, está a orar para fazer o quê? A grande questão é, esta oração está sendo dirigida a quem? E qual é o propósito dessa oração? Então vocês observam que ele em nenhum momento confessa seus pecados, ele em nenhum momento mostra arrependimento. Pelo contrário, o que ele estava a tentar fazer quando estava a orar, era se mostrar que ele era bom, era se mostrar que ele era privilegiado, era se mostrar que ele possuía qualidade diante de Deus. E existem pessoas assim, existem pessoas que sempre que eles chegam diante de Deus em oração, eles não confessam seus pecados, eles não se arrependem, eles não vejam quanto pecadores são, eles não vejam isso. Pelo contrário, eles se vejam ou eles se consideram que estão bem. Então, este fariseu aqui, ele estava a demonstrar esses comportamentos. Ele estava a tentar mostrar para Deus que ele era bom. Ele estava a mostrar para Deus que ele era privilegiado. Ele estava a mostrar para Deus que ele era homem que possuía qualidade. Mas não para por ali, queridos irmãos. Então vocês observam que não obstante ele não confessar o pecado dele, não obstante ele não se arrepender, não obstante ele se considerar bom, se considerar privilegiado, se considerar um homem cheio de qualidade, ele ainda mudou o foco da sua oração. Agora, quer dizer, saiu de uma outra dimensão, entrou em outra dimensão. E nessa outra dimensão agora é para se comparar com a outras pessoas.
Então, e vocês vão lá observar que ele não estava se comparando no sentido positivo, como por exemplo, talvez se comparar com homens íntegros que nós conhecemos, como Jó, talvez se comparar com homens íntegros que nós conhecemos como Elias, como talvez como um profeta Jeremias, como um profeta Daniel e tantos outros. Na verdade, ele estava se comparando no sentido negativo. Então, vocês observam que ele afirmava não ser um ladrão, afirmava não sendo uma pessoa injusta, afirmava não sendo um adúltero. E ainda por cima, quando viu que tem um indivíduo orando, também procurou incluir esse indivíduo na lista dos desprezados. Então ele ainda vai lá mostrar que ele também não é como esse indivíduo. Isto é, olhando para o publicano. Então, o que nós percebemos é que ele estava a apresentar a sua autoglorificação. E essa autoglorificação fez que ele não enxergasse, aliás, a sua miséria. Pelo contrário, ele estava olhando mais para a miséria do outro. E não para por ali, queridos irmãos. Vocês observam que o fariseu estava a prosseguir com o seu discurso. Estava a se afundar cada vez mais. Então ele ainda continua exibindo os seus efeitos como quê? Como cumpridor da lei. E na verdade, como um bom fariseu que ele era, é claro que ele mesmo se esforçava para ser um cumpridor da lei. E ele prossegue. E ele ainda disse: jejum 2 vezes por semana. Quem lê o Antigo Testamento percebe claramente que a lei de Moisés exigia apenas que se jejuasse um dia de jejum por ano. Na lei de Moisés tinha essa observação, tinha essa lei, que era estabelecido que se fizesse um jejum, apenas um jejum por dia de um ano. Mas também tinha uma cláusula, né? Era permitido que alguém, se desejasse, fizesse um jejum voluntário em qualquer ocasião. Isso nós podemos encontrar em Levíticos 16:29. Então, observam que a lei exigia apenas um dia de jejum por ano. Mas tinha essa cláusula de permitir que talvez pessoas, né, de forma voluntária, em qualquer ocasião ou circunstância, jejum, e tinha também essa permissão. Então, observa que este fariseu, ele ia muito além. Provavelmente mesmo a lei, está tudo bem que a lei ordenava um dia, mas ele aqui faz menção que jejuava 2 vezes. Quer dizer, ele queria mesmo mostrar, ele queria se exibir, né, aquilo que ele era. E é claro que também era muito comum, né, que o jejum praticado por esses fariseus, normalmente eles praticavam nos dias de segunda-feira e quinta-feira. Então, os fariseus, eles estavam muito acostumados a jejuar nesses 2 dias, que é segunda-feira e quinta-feira. Provavelmente esse fariseu estava falando dessa questão. E esse mesmo fariseu, na parábola, ele também se orgulhava por pagar o dízimo e de tudo que possuía. E um homem disse o seguinte: a forma com que esta frase, né, que ele utilizava, de pagar o dízimo e tudo que ele possuía, ele vem dizendo, Daniel Conogeiro, a forma com que esta frase está construída no grego, a forma como esta frase está constituída no grego, indica que ele, nesse caso esse fariseu, pagava o dízimo até mesmo daquilo que não era exigido. Quer dizer, ele pagava até aquilo que não lhe era exigido pela lei, ele pagava. Como, por exemplo, o dízimo dos produtos que ele comprava de um produtor, o qual já havia sido pago pelo próprio produtor. Então ele era tão presunçoso em suas intenções que basicamente tentava cumprir a lei pelos outros. Então observa que este fariseu estava dentro deste cenário. Quer dizer, ele pagava o dízimo, até exagerava. Tudo isso é por quê? Porque ele queria alcançar um mérito diante de Deus. E é claro que existem muitas pessoas assim. Agora, quando entramos já para a oração do publicano, nós precisamos perceber que a oração desse publicano
ela foi muito diferente da oração do fariseu. Primeiro, ele se postou à distância, ao contrário do fariseu. Ele não queria ser visto, enquanto que os fariseus queriam ser vistos. Os fariseus tinham muito essa característica, quererem aparecer. E é claro que existem muitos fariseus modernos, né? Atualmente, que às vezes você vai em algumas igrejas, né? Principalmente aqueles manos da intercessão, eles querem se mostrar que eu sou tal, eu sou a pessoa que rasga, eu rasgo os céus. Eu começo mesmo das 14 e termino 14 horas do outro dia. Quero mesmo se mostrar que eu sou pai grande, que eu sou pai... Enfim, então os irmãos percebem que, ao contrário do fariseu, este publicano, ele não queria ser visto, ele apenas o que ele tanto desejava, desesperadamente, era o perdão de Deus. Então, o que este publicano, ele nos ensina é que nós não devemos chorar, nós não devemos almejar, nós não devemos lutar para que sempre que estamos na oração, querer ser visto pelas pessoas. Não, nós precisamos desesperadamente do perdão de Deus. E esse publicano, o que ele queria era isto, ele queria desesperadamente o perdão de Deus. Ele viu, por isso que ele não queria olhar para os céus. Por quê? Porque ele sentiu o peso e a vergonha dos seus pecados. E o peso e a vergonha dos seus pecados é que fizeram com que ele não se atrevesse a olhar para os céus. Por quê? Porque ele viu o seu pecado. Conforme Martin Lloyd Jones tem dito, que o homem que conhece a sua pecaminosidade conhece melhor a graça de Deus. Então esse homem viu que ele era pecador, esse homem viu a sua vergonha, por isso que ele viu que não era digno de olhar para os céus, por isso que ele viu que não era digno. E nós precisamos termos esse sentimento. O sentimento que Pedro teve no primeiro contato que teve com o Senhor Jesus Cristo, quando diz: afasta-se de mim, sou pecador. E esta ideia está a se perder na vida de muitos. Muitos, como já chegam diante de Deus em oração, eles já não vejam mais que são pecadores, eles já não vejam mais que são miseráveis, eles já não vejam mais a sua vergonha. E este homem, este publicano, ele via a sua vergonha. Quer dizer que a palavra de Deus havia esmiuçado o seu ego e convencendo ele dos seus pecados. Então observam que, ao invés de ele se autoelogiar, esse publicano, ele reconheceu o estado da miséria que ele se encontrava. A grande questão é, será que quando você chega diante de Deus, ao invés de você reconhecer o estado da miséria que você se encontra, você se elogia? Por isso que ele bateu contra o peito. Ele estava se autoacusando, clamando a Deus por misericórdia. Isso mostra claramente que, quando nós observamos que este publicano estava a clamar por misericórdia, parece que houve ali um eco. Parece que essa fala deve nos fazer pensar numa coisa. O que deve nos fazer pensar nessa fala deste publicano? Deve nos fazer pensar no que está no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 1. Vocês lembram como Davi pecou? O que ele disse? Oh Deus, seja misericordioso para comigo, pecador. Então vocês observam que as palavras do publicano foram as mesmas do salmista Davi, quando ele disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Essas foram as palavras que esse homem, que esse publicano derramou diante de Deus. E nós precisamos disso. Então, o único pedido do publicano era para que a ira de Deus fosse removida sobre si. Então, o que ele queria era ser perdoado por Deus. Então, Jesus, declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. Ele conseguiu o que tanto desejava. Quem? O publicano. O publicano conseguiu tudo o que ele desejava. O publicano, ele voltou em casa com paz do Espírito, com aquela paz que excede todo o entendimento humano, com aquela paz que só Deus é capaz de dar, com aquela paz que nem o sexo, nem o mundo consegue nos proporcionar, mas só aquela paz aliviadora que só o Senhor concede. E esse homem voltou. Foi então quando o Senhor concluiu, Jesus Cristo, a respeito da parábola, dizendo
né, dizendo que qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Quem que se exaltou? Foi o fariseu, e ele foi humilhado. Quem que se humilhou? Foi o publicano, e ele foi exaltado. Essa exaltação significa o quê? Essa exaltação significa perdão. Quer dizer, o que se exaltou esse fariseu não alcançou o perdão divino, a sua oração não foi ouvida, não alcançou a paz que o Espírito Santo concede na vida daqueles que se chegam diante de Deus. Ele não alcançou, mas esse publicano, ele alcançou o perdão, ele alcançou a paz, ele alcançou a misericórdia de Deus. Então nós precisamos aqui compreender. Por isso que eu disse que quando pensamos na parábola do fariseu e do publicano, precisamos saber bem que o significado desta parábola ele é bastante clara, ou é bastante claro. Esta parábola, friso novamente, ela vai lá nos ensinar. Vai nos ensinar o quê? Vai lá nos ensinar que devemos orar com a atitude correta. A pergunta é, o irmão tem orado a Deus com a atitude correta? Qual é a evidência que o irmão tem orado diante de Deus com uma atitude correta? Será que o irmão já parou para pensar e perguntar, será que eu tenho orado diante de Deus com uma atitude correta? Porque essa mensagem dessa parábola, ela casam, elas se relacionam, conforme eu disse, né, com a parábola do juiz iníquo, que ensina sobre a importância da perseverança e a constância na oração. Então, se uma parábola vai enfatizar sobre essa importância de nós perseverar e da constância na oração, a outra vai lá nos ensinar. Vai lá nos ensinar o quê? Vai lá nos ensinar que devemos orar de uma forma digna, de uma forma correta. Então é isso que nós precisamos perceber. E eu vou aqui apresentar algumas lições extraídas nessa parábola e terminaremos com a nossa abordagem. Então, a primeira lição prática que nós podemos extrair nesta parábola, em primeiro lugar, é: a parábola do fariseu e do publicano ensina que Deus perdoa erros e não justificativas. Em si mesmo, por exemplo, o fariseu considerava que não tinha do que se arrepender. Agora pensem comigo que se o fariseu ele estava convencido que não tinha nada do que se arrepender, então ele não tinha nada do que ser perdoado. Então fica evidente que Deus não vai perdoar aqueles pecados em que a pessoa se justifica. Por isso que eu disse que esta parábola, a primeira lição que nos ensina é que Deus não perdoa erros, ou seja, que Deus, aliás, perdoa erros e não justificativa. Então, quando o irmão pecar, quando a irmã pecar, você não precisa se justificar, você precisa apenas confessar este pecado. Somente confessando, somente reconhecendo que você pecaste é que vais obter o perdão. Mas agora, se você se justificar, porque eu pequei, porque o fulano me levou a pecar, porque eu pequei, porque na circunstância onde eu me encontrava era impossível não pecar, porque eu pequei, porque é o Beltrano, é o Cicrânio, é aquilo. Quando você demonstra esses tipos de comportamento, deve estar já ciente de que aquela oração não será atendida por Deus. Deve saber que Deus não perdoará o seu pecado. Por quê? Porque estás a se justificar. E este fariseu, ele estava a mostrar que ele não tinha nada do que se arrepender. Então, se ele não tinha nada do que se arrepender, então ele não tinha nada do que ser perdoado. Então, quando alguém não consegue, por exemplo, reconhecer o seu próprio pecado, isso pode ser um sinal de algo muito mais grave do que simplesmente o orgulho. Tenho dito isso. Isso até pode significar a ausência de uma genuína regeneração. Você, por exemplo, observa isso em 1 de João, capítulo 1, versículo 8 a 10. Quando nos mostra a necessidade que nós temos que orar, reconhecer que somos pecadores. Então, a primeira lição é que Deus nos ensina, a partir desta parábola, que Ele perdoa erros, perdoa pecados. E não essa ideia de se justificar. Então, quando você se justifica de um ato pecaminoso, então Deus não te perdoa. Porque, por exemplo, olham para Davi.
Se fosse nos nossos dias, muitos homens diriam assim, não, Deus. Então, se a Bíblia já descreve que Betseba era uma mulher formosa, então não tinha como não pecar. Ela era muito atraente, mas Davi não disse isso. Davi não justifica o seu pecado olhando para esses aspectos, de que Betseba era formosa ou de que ela estava a banhar lá fora. Ele não justifica diante de Deus mediante esses aspectos. Mas se fossem muitos nos nossos dias, poderiam usar isso como pressuposto para se justificar. De que está ali. Está ali, pastor. Eu pequei, eu fiz, eu falhei porque a Betseba era formosa, estava a banhar fora. Mas Davi não fez isso. Então, esta é a primeira lição que esta parábola nos ensina. A segunda lição que esta parábola nos ensina é que não se pode impressionar a Deus. Então observam que o fariseu, ele tentou impressionar a Deus. Então ele fez isso fazendo o quê? Como é que o fariseu tentou impressionar a Deus? Se comparando com outras pessoas e mostrando o quanto ele era superior a eles. Então ele se julgava diferente acima de todos, enquanto que o publicano, por sua vez, também se comparou a outras pessoas. Mas ele se julgou inferior a todas elas. Ele classificou-se como pecador. Assim como o apóstolo Paulo, ele fala em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 5, quando ele vem falando que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, fica claro, fica evidente que sempre que nos achegamos diante de Deus, nós não precisamos querer impressionar a Deus. Então, se você, quando você chega diante de Deus, tenta impressionar a Deus por uma tua virtude, por uma tua qualidade, você precisa perceber que Deus não estará ouvindo, não vai responder a tua oração. Porque Deus não precisa ser surpreendido por ninguém. Deus não precisa ser impressionado por ninguém. Nem mesmo os melhores vocabulários que nós podemos utilizar na oração, isso impressiona a Deus. Existem pessoas que pensam, não, eu vou usar um linguajar mais afinado, mais clássico, mais filosófico, para impressionar a Deus, sabendo que tais coisas, tais meios, não vai impressionar a Deus hipóteses nenhuma. Então, que este homem, o que esta parábola nos ensina, é de que não se pode impressionar a Deus. Então, este fariseu tentou impressionar a Deus, se comparando com outras pessoas, se considerando superior. Então, em função disso, a sua oração não foi atendida. Em função disso, ele não foi da sua casa justificado. Em função disso, Deus não se agradou do comportamento dele. Então, muitas pessoas têm vivido desta maneira. Precisamos termos a mesma percepção que Paulo teve em 1 de Timóteo capítulo 1, versículo 15, quando ele diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu. Paulo não diz dos quais a irmã Beltrana, o irmão Beltrano, o irmão fulano, o irmão X, o irmão D, não. Mas diz do qual eu, Paulo, sou pecador. A grande questão é, a grande pergunta que eu faço é, se fosse para pedir, um homem disse uma vez, se fosse para pedir para você orar pelo melhor pecador que você conhece, quem é o primeiro nome que viria na tua mente? Talvez eu acredito que seria o Beltrano Cicrano. Talvez o melhor pecador não seria você. Então é isso que às vezes acontece conosco. Então essa é a segunda lição a extrair nesta parábola, de que Deus não se pode impressionar. A terceira lição é de que esta mesma parábola vai lá nos ensinar que a glória pertence somente a Deus. Então vocês observam que a oração do publicano, ela vai lá expressar essa verdade presente em toda a Bíblia, declarando que a salvação do início ao fim pertence a Deus e ele é atribuída a sua misericórdia e graça. Vocês observam isso em Salmos capítulo 51, versículo 1, vocês observam isso em Lucas 18, 13, vocês observam isso em Efésios 2, 8, vocês observam isso em Titos 3, 5. Então, nós precisamos compreender que o homem ele é incapaz de justificar-se a si mesmo. Então, vocês observam que a oração do fariseu, aparentemente, parecia ser uma oração de gratidão. Parecia ser uma oração de gratidão. Aos olhos humanos, tal oração não poderia ser realmente... Ou seja, quer dizer, aparentemente a oração parecia que é uma oração de gratidão, mas quando olhamos quando olhamos de uma forma muito mais aprofundada, percebemos que não tinha nada a ver com isto. Não tinha. Então, aos olhos humanos, tal
oração poderia realmente representar palavras de alguém justo e distinto por sua religiosidade. Porém, aos olhos de Deus, tal oração do fariseu era uma afronta, era uma ofensa, pois na verdade ela atacava a glória de Deus e ela tentava prover completamente métodos humanos. Então, isso é pecado. Então, na terceira lição a extrair na parábola é de que a glória pertence a Deus. Sempre que nós nos achegarmos diante de Deus, precisamos perceber aquilo que Paulo falou. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A nossa oração deve ser mesmo de gratidão a Deus. Sempre que nós estamos a orar, o foco deve ser Deus. Devemos olhar para Deus sabendo que é a Ele que nós estamos a orar. É a Ele que devemos reconhecer. É a Ele, conforme Jonas 2, nós vimos falando que a salvação pertence a Deus, conforme Paulo vem lá falando, quer comas, quer bebas, quer faças qualquer outra coisa, faças tudo para a glória de Deus, e não deve ser só uma mera falácia, quer dizer, tem que ser algo verdadeiro, genuíno, porque aparentemente a oração desse fariseu parece que era uma oração de gratidão, parece que era uma oração que estava voltada para a glória de Deus, enquanto que não. E muitos vivem desta maneira. E quando alguém não ora para a glória de Deus, não está a buscar a Deus para a glória de Deus, essa pessoa estará, em primeira instância, a afrontar a Deus, estará ofendendo a Deus, e estará roubando, atacar a glória que pertence a Deus. Isso é pecado. Então, esta parábola nos ensina a respeito disso. E a última lição, que é a quarta, é que esta mesma parábola do publicano e do fariseu, ele ensina que o elogio humano pode ser perverso e enganoso. O elogio humano pode ser perverso e enganoso. Então, observa que quando o fariseu começou a se autocongratular, ele disse que não era um ladrão. Ele disse que não era desonesto. Ele disse que não era adúltero. Mas eu gosto bastante da colocação de um teólogo do passado, William Hendricks, acho que é Hendricks, né? Se fosse já a irmã Teresa, poderia pronunciar bem, né? Porque ela pronuncia bem o inglês, né? Então precisamos ir na África do Sul para aprender um pouquinho o inglês, aprender a pronunciar devidamente. Mas esse homem, um homem muito conhecido, né? Um homem na qual o pastor Hernán Dias Lopes faz sempre menção dele nos seus comentários. William Hendricks. Esse homem, William Hendricks, ele disse algo muito maravilhoso. Ele fez um comentário no livro de Lucas. E ele faz uma observação muito apropriada sobre isso. Sobre quê? Sobre essa fala, essa congratulação deste publicano, quando ele diz que ele não era ladrão, quando ele diz que não era desonesto, quando ele diz que não era adúltero. Então este teólogo, em Lucas, no seu comentário, ele diz o seguinte: o fariseu, ele diz isso, o fariseu era o ladrão daquele que no exato momento roubava a glória de Deus da sua oração. Então veja que o fariseu, ele diz, eu não sou ladrão, mas esse homem mostra que o fariseu era sim ladrão. Porque naquele momento, esse fariseu, ele estava a roubar a glória de Deus nas palavras de sua oração. Muitas pessoas fazem isso. Têm tentado roubar a glória de Deus nas suas orações. E ele prossegue. Esse homem ainda, ele era um homem desonesto. Por que ele era desonesto? Porque ele defraudava a si mesmo. E por último, ele era adúltero, culpado do pior de todos os adultérios, ao apostatar-se do verdadeiro Deus. Ele faz uma referência em Oséias capítulo 1, versículo 12, Oséias capítulo 5, versículo 3. Então observa que tudo aquilo que ele diz que ele não faz, ele fazia. Ele tentou roubar a Deus. Tentou roubar a glória de Deus nas suas orações. Ele mostrava que não era desonesto, mas ele era desonesto porque ele defraudava de si mesmo. E por último, ele era um homem adúltero, ele era culpado de todos os piores tipos de adultério, ao se apostatar do verdadeiro Deus. Então nós precisamos aqui compreender esta questão. E por último, né, estamos já
a concluir, precisamos também aqui compreender que esta parábola do fariseu e do publicano, ela nos convida a fazer um importante exame. Então, para os irmãos que até agora nos acompanham, esta parábola, ela vai lá nos convidar para nós fazermos um exame, um anacrino, para nós nos sondar, para nós nos examinar, para nós nos avaliar, para nós sentar e analisar como é que tem sido as nossas atitudes diante de Deus em oração. E ao mesmo tempo, também nos faz nos estimula, nos faz que nos leva a quê? Nos leva, nos incentiva ou nos mostra que devemos olhar para as nossas vidas e avaliar a nossa conduta diante de Deus, ou seja, diante da palavra de Deus. Afinal, esse mesmo fariseu e publicano, eles continuam espalhados em todos os lugares. Porque as pessoas quando vejam essa parábola, esses já morreram, esses foram no tempo de Cristo Jesus, mas não. Existem muitos fariseus espalhados em todos os lugares. Nas nossas igrejas há fariseus, há publicanos. Não no sentido da palavra fariseu ou publicano, nesse sentido, não. Mas no sentido de que as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos é do fariseu ou então do publicano. Então, que nós possamos apontar os nossos olhos somente para Cristo, que possamos reconhecer que apenas é por seus méritos que somos justificados diante de Deus. Precisamos perceber que é em Cristo que onde encontramos o descanso para a nossa alma. Então, que a gente venha pensar, nesta parábola. Na verdade, esta é uma parábola que alegra bastante o meu coração e hoje eu decidi partilhar com os irmãos a respeito deste assunto. Espero que os irmãos tenham compreendido a mensagem, espero que os irmãos foram edificados. E se em algum ponto o irmão ou a irmã foi confrontada, então louvado seja Deus. Como John Piper tem dito, que Deus usa duras palavras para duras realidades. É isso que o amor faz. Então muitas vezes Deus vai usar palavras duras porque Ele nos ama, né? E sendo um Deus de amor, sendo um Deus que nos ama, então Ele procurará falar conosco de diversas maneiras. Então, que Deus abençoe os irmãos. Foi um privilégio partilhar com os irmãos. Eu creio que procurarei, né? Alguns dias mesmo, tirarmos algumas horas para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Eu vou terminar colocando um louvor da nossa querida irmã. Já vão identificar qual é a irmã. Só não sei se está se ouvir bem. Amém, minha nobilíssima irmã Teresa. Imagem do amor, da glória e Senhor. Eu quero ver o transfigurado. Então, fortes abraços, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus vos abençoe.